Chegamos no nosso terceiro vídeo dessa série. Se você tem acompanhado, você deve lembrar que no último nós falamos sobre criação e queda, o início do entendimento sobre cosmovisão cristã. Criação tem a ver com como todas as coisas foram criadas 100% boas. Queda tem a ver com como o pecado afetou aquelas coisas que foram criadas 100% boas. Hoje nós vamos ver em que nível isso chegou e que tipo de restauração é possível diante do cenário que nós temos. Isso é chamado de redenção. E no decorrer da Escritura Sagrada você ainda vai encontrar algo que é chamado de consumação, ou seja, para onde toda essa história está sendo levada. Eu já vou te dar um spoiler. O objetivo final de tudo isso é te mostrar um mundo completamente restaurado da mesma forma que ele era no início. Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender mais sobre isso. Deixa eu te dar uma dica aqui. Se você gosta de café, para o vídeo e faz um cafezinho para você, pega a sua Bíblia, porque a gente vai ler alguns textos no decorrer desse vídeo. E eu estou usando aqui a NVI, caso você queira achar a mesma versão, talvez numa aba da internet, ou se você tem uma NVI, você vai conseguir acompanhar exatamente o mesmo texto que eu leio. A gente vai para Gênesis 3, continuar na história que nós estávamos vendo semana passada. Gênesis 3, verso 14. Eu quero começar pelo 14 e 15, que diz assim: Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Verso 15. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Bom, você deve se lembrar que no capítulo 2, quando Deus fala sobre a consequência de escolher o fruto em vez de Deus, escolher o fruto como o desejo de pecado, a declaração de independência ali, Deus diz assim: olha, no dia em que comerdes, certamente morrerás. Teoricamente, olhando para o capítulo 3, a primeira coisa que deveria acontecer como consequência aqui é um Deus que fulmina o homem e a mulher vivos no mesmo instante. Eu falei que isso gerou uma série de disfunções no relacionamento, a gente já viu isso semana passada, mas o que eu quero te mostrar aqui é que antes mesmo de haver qualquer tipo de castigo, ou antes mesmo de Deus dizer quais são as disfunções que vão aparecer aqui nesse capítulo ainda, Deus olha para o homem e para a mulher e diz assim: peraí, vamos colocar os pingos nos is? Serpente, é com você que eu vou falar primeiro. A gente, às vezes, tem a sensação de que a Bíblia ela é dividida entre o tempo da lei e o tempo da graça, e essa divisão ela é muito ruim. Isso não existe dentro da Bíblia, essa divisão de tempo de lei e tempo da graça. O primeiro sinal divino aqui em Gênesis 3 não é de castigo, mas de misericórdia. Veja, antes mesmo de dizer o que o pecado faria com o homem e com a mulher, Deus decreta uma sentença ao enganador. Serpente, você se rastejará todos os dias. O que vai acontecer com o homem e a mulher passa a acontecer apenas a partir do verso 16, mas o verso 14, Deus já começa a decretar uma sentença sobre o enganador. E o verso 15, inclusive, mostra o quão extensa essa sentença é. Gênesis 3,15 também é chamado de o proto-evangelho dentro da teologia. O que significa isso? Evangelho significa boas novas. Proto-evangelho é a ideia de que é uma boa nova antes mesmo de existir o cenário de boa nova. É uma boa nova que antecede a boa nova. E o que diz Gênesis 3,15? Eu quero que você se imagine por um instante no cenário daquela mulher. A mulher, enganada pela serpente, conscientemente ou não, não é o caso, não vou discutir isso, mas enganada pela serpente, agora ela vê um marido que está acusando ela diante de Deus por ser criada para ele. Ela está oprimida de um lado pelo marido e de outro lado pela serpente. E de cima, por Deus. Imagine o nível de desesperança que existia no coração dessa mulher. Inclusive existe um comentário, um livro de comentário muito bom, que se chama Lar, Casamento e Família, se não me engano, que comenta isso. Imagine o nível de desesperança e de dor no coração de Eva nesse momento. E a primeira palavra que Deus traz é: peraí, Eva, vai existir uma semente que vai sair de vocês. Se o mandato é para que vocês se multipliquem, deixa eu dizer, dessa multiplicação um dia vai surgir uma saída para o cenário que vocês estão. Por que uma saída? Porque Deus diz assim, olha, vai sair uma semente de você, Eva, que vai esmagar a cabeça da serpente. Um dia, da sua descendência, da sua procriação, do mandato que eu dei para vocês multiplicarem e encher a terra, sairá uma redenção.
sairá um homem, sairá um filho, que esmagará a cabeça daquele animal peçonhento que te enganou. É óbvio que existe a linguagem figurada aqui da serpente, mas obviamente a gente entende que tudo isso está proclamando uma boa nova. Um dia o enganador será esmagado de uma vez por todas. Acalme o seu coração, Eva. E só apenas depois disso, depois de decretar a sentença da serpente, depois de decretar a possível saída de tudo isso, a redenção, é só apenas depois disso que a gente começa a ver um cenário do que vai acontecer com o homem e a mulher a partir do verso 16. Então essa divisão, essa ideia que você talvez até já tenha ouvido alguém pregar dessa forma, o tempo da lei e o tempo da graça, ela não existe na Bíblia. A gente tem graça antes de lei, a gente tem misericórdia antes de lei. O que a gente tem aqui claramente é um Deus que tinha todo o direito e poder de simplesmente acabar com Adão e Eva. Mas antes mesmo de dizer o que acontecerá pela livre escolha deles, esse Deus olha em misericórdia e diz assim: antes de tudo, eu vou castigar a serpente. E além disso, eu proverei uma possível redenção. Eu proverei para vocês uma saída desse cenário. Agora, e somente agora, depois disso, Deus ele começa a descrever, decretar aquilo que acontece por causa do pecado. Verso 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Ou seja, pelo que aconteceu. Com sofrimento você dará à luz a filhos, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. A ideia aqui, alguns comentaristas dizem que essa ideia de sofrimento você dará à luz a filhos não apenas tem a ver com a ideia da concepção, mas também com a ideia da criação. Será difícil conceber, mas será também difícil criar. E veja que no cenário inicial, em Gênesis, no capítulo 1, existe um mandato cultural que Deus ele decreta claramente para o homem e para a mulher: vocês se multiplicarão, vocês encherão a terra, governarão e dominarão sobre ela. Mas agora, depois do pecado, as relações começam a ser revertidas. Olha, o seu desejo será para com o seu marido e ele a dominará. Deus não está afirmando que esse é o caminho e nem que isso é bom. Deus está dizendo que essa é a consequência no mundo por causa do pecado. Por causa do pecado, desde o Éden, a consequência no mundo é uma espécie de um domínio masculino. E Deus não está aprovando isso. Deus está dizendo que isso é pecaminoso e que isso se alastraria no decorrer da humanidade, enquanto não houvesse uma restituição de papéis por meio de uma redenção, por meio de alguém que restaurasse as coisas à forma que era no princípio. Então a mulher sofreria para dar luz, sofreria para criar filhos e sofreria uma espécie de opressão masculina como consequência do pecado. Ao homem ele declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, estou no verso 17, e comeu do fruto da árvore do qual ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. E aqui a gente tem as consequências que vão acontecer ao homem também. As consequências, elas começam com uma maldição na terra. Aquele homem que deveria cultivar a terra, agora ele tem uma terra que luta contra ele por causa do pecado. Em outras palavras, o seu trabalho, você teria que trabalhar de qualquer forma, mas por causa do pecado, o seu trabalho será árduo. Mas não apenas será árduo, com o suor do seu rosto você comerá pão. Em outras palavras, você vai trabalhar muito para ter o mínimo. Você vai sofrer muito para conseguir o básico. E as coisas se intensificam ainda mais, porque até aqui a gente não tem uma descrição de espinhos e ervas daninhas saindo da terra, ou seja, mais dificuldades ainda, que são aumentadas por causa do pecado. A partir daqui a gente tem um cenário que a própria terra começa a produzir algo que fere o homem. Espinhos e ervas daninhas em seu trabalho. A ideia dessa parte do texto é mostrar que, assim como a mulher passou a ser oprimida pelo homem e dificuldade em criar os seus filhos, o homem é oprimido pela terra e dificuldade em exercer o seu trabalho e dificuldade em se alimentar, inclusive, ao ponto de que aquilo que deveria ser para a glória de Deus e que deveria se estender por toda a terra, um trabalho que glorifica a Deus, agora seria difícil, porque a própria terra dificultaria isso. E o que é interessante, eu faço sempre piada sobre isso, é que aqui também a gente vê que Deus
Ele diz que esse homem passará a se alimentar das plantas do campo. Quando a gente olha para o começo de Gênesis, a gente vê que Deus ele disse que o homem se alimentaria de sementes e frutos. Mas agora, depois do pecado, Deus diz que o homem se alimenta também das plantas do campo. Eu acho que dentro de plantas do campo aqui, isso é uma piada apenas, deve estar jiló, por exemplo. Jiló com certeza tem que servir aqui. Quem é que gosta de jiló, pelo amor de Deus, né? Uma bolinha que alguém achou no chão e falou bem assim, vamos tentar comer isso aqui, vamos ver se é bom. Mas é bem provável que então venha, por causa do pecado, a gente come jiló hoje, tá vendo? É uma piada, mas é trágico. É trágico você perceber que as coisas que a gente enfrenta, a estrutura que a gente vive, ela está assim por causa do pecado original. Então agora o cenário que a gente tem é um cenário que o pecado, ele não apenas é algo com que você lida moralmente. E aí que está a grande questão do problema do mal, porque quando a gente pensa no problema do mal, a nossa tendência natural é pensar no problema do mal apenas moral. Do tipo assim, por que há mal na Terra? E a gente quer responder por meio de questões morais. Mas quando a gente olha para o cenário de Gênesis e a gente vê o pecado se alastrando, existem consequências cósmicas do mal. O mal na Terra não é uma criação divina, mas é uma consequência do pecado. É resultado do afastamento do bem supremo. Assim como o homem, por causa do pecado, não enxerga mais Deus como seu bem supremo, mas ele busca se esconder, esse mesmo pecado se alastrando na terra traz consequências de maldade, inclusive na produção da própria terra, na estrutura da própria terra. A queda que acontece no Éden não é uma queda apenas moral, é uma queda cósmica. É uma queda de toda a estrutura criada. O homem cai, com isso a sua mentalidade cai, com isso a sua moral cai, suas afeições caem, seus comportamentos caem, suas ações caem. Mas com tudo isso, a criação como um todo geme em desespero, com a expectativa de que se manifestem os filhos de Deus, porque ela também caiu. Tudo caiu no Éden. E tudo precisa de uma restauração. Aqui no capítulo 3, a gente tem o proto-evangelho, um anúncio prévio de que virá um dia uma boa nova de uma restauração por meio de alguém que é chamado de a semente da mulher. O cenário de Gênesis, então, do capítulo 4 ao 11, ele tem o objetivo de mostrar duas coisas pra gente. Por um lado, o nível da maldade se intensificando e aumentando enquanto Deus vai segurando para que ela não se alastre demais. E por outro lado, a promessa de Deus sendo cumprida por meio do caminho da redenção. Deixa eu te explicar isso. O próximo capítulo, capítulo 4, imagine aquela mulher esperando a sua semente, ela tem duas sementes, Caim e Abel. A redenção viria pela semente, mas uma semente mata a outra. É impossível vir de Abel, porque Abel morreu, e é impossível vir de Caim, porque Deus virou as costas para Caim. Caim começa a representar o mal na humanidade, ao ponto de que na descendência de Caim vai aparecer um cara chamado Lameque. Eu acho que é o sexto ou sétimo descendente de Caim. E ele vai dizer assim, Caim matou um homem e foi vingado 7 vezes. Eu matei 2 homens, serei vingado 70 vezes 7. A ideia desse texto é mostrar que não apenas o homem está praticando o mal, mas ele tem se orgulhado de fazer isso. Lameque também é o primeiro homem a praticar poligamia na Bíblia. Por outro lado, no capítulo 4, logo no final, Deus ele mostra para aquela mulher que não tudo está perdido porque tem um novo descendente. E dali sim virá a redenção. Adão e Eva têm um terceiro filho chamado Sete. É de Sete que vem a redenção. De Sete, na verdade, vem todos os patriarcas de Gênesis. Noé vem de Sete, Abraão vem de Noé, Isaac vem de Abraão, depois nós temos Jacó e terminamos o livro de Gênesis com as 12 tribos que compunham então o povo de Israel. Deus ele começa, por meio dessa raiz de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, mostrar por onde virá essa redenção, esse homem que esmagará a cabeça da peçonhenta serpente que enganou a mulher. Eu queria poder passar por todos os capítulos de Gênesis, mas o tempo não me permite, por isso a gente vai focar na redenção, na questão dessa semente. A semente começou no 3,15, a gente descobre que ela vem de Sete no final do capítulo 4, que ele é quem gera todos os patriarcas, e a partir dele, Noé, Abraão, Isaac e Jacó. E em Jacó agora nós temos 12 filhos, um deles tem que ser a semente. Você conhece a história de Jesus Cristo e você sabe que ele tem uma série de nomes. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, Emanuel, Deus conosco, né? Príncipe da paz. Mas tem um nome muito específico,
muito específico que está atrelado a uma tribo. Ele é o leão da tribo de Judá. No final de Gênesis, a gente descobre sobre a tal da tribo de Judá. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, você vai perceber que a gente começa a ter reis apenas no livro de Samuel, mas dentro do livro de Deuteronômio e do livro de Números, quando Deus ele começa a passar para o povo a lei, ele já diz que um dia esse povo teria reis. Mas bem antes disso, no livro de Gênesis, Deus ele já diz quem será o rei dos reis, de que tribo ele vem e qual é o nome dele. Em Gênesis 49, a gente tem um cenário onde Jacó começa a decretar bênçãos sobre cada um dos seus filhos e o que cada um deles seria. E olha a bênção que é dada à tribo de Judá, ao filho de Judá. Gênesis 49, verso 9 e 10. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão ele se assenta. E deita-se como uma leoa. Quem é que tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, e nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Em Gênesis 49, a gente tem o prenúncio de um rei. Não é qualquer rei, é um rei que é retratado como um leão que mata sua presa, que esmaga o seu adversário, assim como foi dito que uma semente esmagaria uma serpente. Mas não apenas isso, esse leão é dono de um cetro de governo que é capaz de reger todas as nações. E enquanto esse leão não fosse manifesto, o cetro não se apartaria da tribo de Judá. É por isso que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Isso vai se desenrolar ainda no decorrer do Antigo Testamento, principalmente na figura de Davi. Na figura de Davi, quando a gente chega no livro de 2 Reis ou 2 Crônicas, porque os textos são parecidos, 2 Crônicas, capítulo 7, você vai perceber que Davi ele tem um desejo de habitar com Deus. O tabernáculo estava passeando por todos os lugares e Davi percebe uma coisa: peraí, a gente já conquistou paz em toda a extensão do nosso território. Por que o tabernáculo continua passeando se eu estou morando num templo perfeito? Não, eu quero a presença de Deus do meu lado todos os dias. Sabe, no decorrer do Antigo Testamento, principalmente em Êxodo, você vai perceber que o povo recebe uma lei. Essa lei, e a gente já sabe que os judeus não entenderam muito bem essa lei, o objetivo dela não era ser plenamente cumprida, mas ela gerar uma insatisfação. Por um lado, existe a expectativa da redenção, de onde virá esse que esmagará a cabeça da serpente. No próprio Gênesis a gente descobre que esse tem que vir da tribo de Judá, que ele é aquele que governará todas as nações, que ele é aquele que mata a sua presa e que ninguém tem coragem de tirá-lo do seu lugar. Mas isso não está acontecendo. A gente tem em Êxodo um cenário então onde um povo é resgatado por Deus e é dado a eles uma lei para que eles vivam até o dia que viesse esse Redentor. O povo entendeu errado essa lei. Eles entendiam que se eles cumprissem essa lei, eles seriam redimidos pelo cumprimento dessa lei, mas Deus já disse, não é vocês que vão redimir. Quem vai redimir é aquele que esmagará a serpente. A lei, ela serviu para controle, ela serviu para gerar uma insatisfação, ela serviu para gerar um cenário onde finalmente alguém olharia para tudo aquilo e falaria, peraí, essa lei ela não redime o mundo. Ela não é capaz de por si só restaurar todas as coisas. Davi percebeu isso. Peraí, a gente já está na nossa terra, a gente já está habitando em paz, as fronteiras não estão sendo atacadas, a gente tem um rei. E o meu Senhor, aquele mesmo do jardim que andava com Adão lá no jardim, ele não está andando com a gente, ele não está habitando em nosso meio, ele continua num tabernáculo passeando por aí. A lei, ela deveria servir para gerar essa insatisfação no coração do homem. A insatisfação de que não importa quantos sacrifícios ele fizesse, ele não conseguiria restaurar a presença de Deus na terra. Davi percebeu isso. E é por isso que em 2 Crônicas 7 ou em 2 Reis 7, os dois textos, Deus ele diz assim, peraí, não é você que vai fazer uma casa para mim, Davi. É eu que vou fazer uma casa para a sua dinastia. Davi é da dinastia de Judá. E de ti sairá um descendente que preparará finalmente um lugar para mim. A Bíblia toda é amarrada pela pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não é só o Salvador da humanidade.
ele é o ápice do plano de redenção divina, que amarra todos os capítulos da Bíblia, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22. Ele é a semente prometida, ele é o descendente de Sete, ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, ele é o cumprimento pleno e total da lei, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é aquele que mostra plenamente a figura de Deus manifesta na terra, porque nós não podemos conhecer. Essa é a expectativa do homem em todo esse cenário. E aí vem um Jesus Cristo. Um Jesus Cristo que morre em nosso lugar porque a lei não era capaz de satisfazer o abismo entre Criador e criatura. A lei servia para mostrar que o abismo entre Criador e criatura dependia de uma restauração unilateral, vinda do próprio Deus, como ele prometeu em Gênesis 3. Vocês não reconstroem o caminho de volta para mim, não interessa o quanto vocês cumprem a lei. Alguém tem que morrer, porque esse é o castigo do pecado. Todos nós, eu, você, merecíamos a morte. Merecíamos ser fulminados na ira de Deus decretada em Gênesis 2. No momento que comeres, certamente morrerás. Mas, bendito o dia em que Deus proveu para si um cordeiro que foi moído em nosso lugar. Quando Deus te salvou, Ele não estava te salvando das garras de Satanás. Satanás não tem poder sobre a salvação e sobre a perdição. Deus, Ele estava te salvando das próprias garras dele, porque nós o ofendemos. Deus estava te removendo da ira dele que estava sobre mim e sobre você. E como ele fez isso? Ele fez depositando toda a carga da sua ira em seu próprio filho e moendo um homem sem pecados para que você não fosse moído no lugar do Cristo. É assim que você foi salvo. A semente da mulher matou a morte. Ou como John Owen diz, a morte morreu na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Como Paulo muito bem coloca em 1 Coríntios 15. Olha, então virá o fim. Quando ele entregar o reino a Deus Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos por debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque ele, Cristo, tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Aquele Cristo na cruz, ele não só representa o pagamento da dívida que eu e você temos desde o Jardim do Éden e que apazigua a ira de Deus que estava sendo derramada sobre mim e sobre você, a qual nós merecíamos, porque insistentemente não o reconhecemos como nosso bem supremo. Mas ela foi derramada e depositada com carga total sobre Jesus Cristo, apaziguando a ira de Deus sobre nós, ao mesmo tempo que foi uma carga injusta. Uma carga injusta porque ele não tinha pecado, então ele não podia morrer. E como ele não podia morrer, ele se tornou, daquele dia em diante, o dono sobre a morte. O ressurreto, o Christos Victor, o Cristo vitorioso. A cena da cruz não é uma cena de derrota, é uma cena de glória. Para os romanos, é uma cena de derrota, vergonha, humilhação. Para nós, não. A cruz é o nosso símbolo. A cruz é a cena da vitória. A vitória de Cristo sobre todas as coisas, o dia que ele esmagou a cabeça daquela serpente. Agora, obviamente, tanto eu quanto você não vemos todas as coisas restauradas. A gente conhece o caminho da redenção. Eu espero que aqui você tenha entendido a necessidade dessa redenção, porque eu e você seríamos fulminados vivos assim como Adão e Eva deveriam ter sido. A ira de Deus estava sobre nós, mas foi depositada sobre o Filho. Agora nós estamos num estágio entre a redenção e a consumação, onde tudo será restaurado como foi no início. Como tudo foi no princípio. Os profetas maiores e menores, eles prenunciam isso de várias formas. Isaías, Jeremias, Zacarias. Eles falam sobre essa expectativa de uma terra restaurada que vai sendo alimentada e alimentada e alimentada. 1 Coríntios 15 fala sobre isso, o dia que Jesus venceu a morte, que Jesus esmagou a cabeça da serpente.
Ele conquistou para nós a ressurreição. Em outras palavras, o primeiro cenário de restauração e consumação de todas as coisas. Mas quando a gente chega em Apocalipse, no final, Apocalipse 21 e 22, a gente tem então esse cenário de consumação de todas as coisas. Eu poderia passar por vários capítulos, nós temos dentro da nossa Bíblia 150 capítulos escatológicos sobre a segunda vinda de Cristo. Mas Apocalipse 21 e 22 retratam o cenário de consumação, o cenário onde tudo é restaurado de uma vez por todas, assim como era no Éden. Nós vivemos agora em meio a esse estágio. Que estágio é esse? Redenção e consumação. E nós passamos por um processo de redenções. Primeiro, a nossa vida. Depois, o nosso caráter, a nossa mente, nossos comportamentos, nossas ações. Tudo isso é chamado de santificação. Por isso que Paulo retrata que do primeiro Adão nós herdamos o pecado, a carnalidade, mas do último Adão foi feito espírito vivificante. A partir dele nós herdamos uma reconstrução por meio do Espírito. Por isso que Romanos fala sobre uma natureza que geme na expectativa de que os filhos de Deus sejam manifestos, porque eles são o cenário de reconstrução da terra, enquanto a terra não é totalmente reconstruída na volta de Jesus Cristo. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos. O que eu quero que agora os seus olhos se encham nesse momento é de uma perspectiva restauracionista. Você é um mecanismo de restauração da terra no seu trabalho, no seu ministério, nas suas palavras, nas suas ações, nos seus pensamentos. Cristo, ele é o padrão da nova mentalidade. Nós não somos mais guiados por carne, mas pelo Espírito por causa do último Adão. Ele não apenas nos resgatou da ira divina, mas agora, por meio do Espírito, ele nos transforma em novas criaturas. Criaturas que estão sendo restauradas e caminhando para a consumação. O cenário da consumação, ele retoma a ideia de criação, tudo foi criado 100% bom. E o cenário da consumação é tudo voltará ao seu estado original. E é isso que nós lemos em Apocalipse 21 em diante. Você não será levado dessa terra, você não viverá no céu para o resto da sua vida. Deus fez tudo bom e por meio da vinda de Cristo, da segunda manifestação de Cristo e a manifestação plena do seu reino, tudo aquilo que foi feito bom será completamente restaurado e todos os efeitos do pecado serão exterminados de uma vez por todas no dia em que o Filho do Homem pela segunda vez for manifesto nessa terra. E então acontecerá o que diz Apocalipse 21 e 22. Então eu vi novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, e não é nós que subíamos a cidade, mas a cidade descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. E naquele dia, ele, veja essa cena, o próprio Deus, o próprio Cristo Jesus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque a antiga ordem passou e tudo é feito novo. Veja, o cenário não é de um mundo exterminado para que nós passemos a morar num lugar etéreo, nas nuvens com os anjos. Mas essa terra que foi feita 100% boa será 100% restaurada na manifestação do Filho do Homem em sua segunda vinda. E é isso que nós ansiamos agora. Apocalipse 21, a partir do verso 22, continua contando sobre isso. Eu não vi templo algum na cidade. Ele está falando sobre essa cidade que desceu dos céus. Eu não vi templo por quê? Porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o nosso templo dali para frente. A cidade não precisa de sol, ela não precisa de lua para brilharem sobre ela, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão na sua luz dali para frente, os reis da terra lhe trarão sua glória, suas portas jamais se fecharão dia e noite, porque não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas, e nela jamais entrará algo impuro, ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
O cenário do fim dos tempos não é um cenário catastrófico, por mais que Deus manifestará todo o seu juízo. O fim de tudo é a reconstrução de todas as coisas, aonde todo o mal, não apenas moral, não apenas intelectual, mas todo o mal cósmico será extirpado de uma vez por todas, porque o Cordeiro de Deus e o próprio Deus habitam com o homem em uma terra completamente restaurada. E para finalizar, o capítulo 22, do verso 1 ao 6. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade, a cidade que desceu dos céus para estar entre nós. De cada lado do rio estava uma árvore da vida, aquela mesma do Gênesis. Ela voltou. Ela voltou porque no fim as coisas serão como eram no começo. Aquele jardim virou uma cidade e nós viveremos nela para todos sempre, sendo iluminados pelo Cordeiro e pela presença de Deus, e nunca mais haverá dor em nosso meio. E todas as coisas serão julgadas diante do justo juiz para que isso aconteça. Espero que essa palavra tenha te edificado. Aqui a gente conclui uma introdução à cosmovisão cristã. No próximo vídeo a gente vai avançar em coisas mais práticas. Mas isso aqui é a base da nossa fé e você precisa conhecer isso a fundo. Te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.